Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane, muito boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem? Graças a Deus. Então Como tá você bom. está? Ótimo, graças a Deus também. Que bom. Doutora, eu vou falar de um tema aqui interessante. É possível acumular pensão por morte do INSS com a aposentadoria de servidor? Explica pra gente como funciona isso. É isso aí. Você sabe que muitas pessoas ainda têm essa dúvida. E a gente precisa primeiro contextualizar, né? A pensão por morte, ela vai ser devida àquelas pessoas que perderam um ente querido. Sim. Pode ser um cônjuge, pode ser o pai, pode ser companheiro, companheira, pode ser irmão, né? Uhum. Mas tem uma regra, existe uma regra, então, que são aquelas pessoas que são consideradas dependentes. Para o INSS, a regra é cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos. Isso acontece muito com militar, né? Se não me engano. Tem um militar, recebe, tem gente... Acho que acontece muito com filhos de militares, né? Que falecem, eles parecem que tem... Também, filhos de militares, algumas regras anteriores, isso, né? Ainda tem filhas solteiras de militares que recebem benefício da pensão por morte até hoje. Isso. Mas isso são regras de direito adquirido. Uhum. Já houve essa modificação. Então, mas existem pessoas que ainda recebem e o direito adquirido deve ser preservado, né? Sim. Mas o que a gente precisa ver? O fato dessa pessoa receber uma pensão, isso não inibe, não atrapalha que ela também possa se aposentar pela sua conta. Então, vamos supor, uma pessoa que tem um serviço público, ela já está trabalhando no serviço público e ela tem direito à aposentadoria dela. Ah, mas eu recebo uma pensão por morte, eu posso receber os dois? Pode sim. A reforma da Previdência, ela mudou algumas circunstâncias, mas ela não proíbe a acumulação. Então, você pode receber tanto uma pensão do INSS como uma pensão de outro regime, mais a sua aposentadoria. Uhum. Isso não houve vedação pela Constituição Federal, tá? Então é importante também entender que mesmo as pensões do INSS, como a pensão do serviço público, elas podem ter alguma situação diferenciada para uma ou para outra, como por exemplo a que você citou dos militares. Sim. Mas isso são regras que vêm se modificando ao longo do tempo. Então, para o ouvinte que está agora nos acompanhando, o que ele precisa saber? Ele precisa saber de qual ente que era o falecido ou a falecida que instituiu essa pensão. Se era municipal, se era estadual, se era federal, se era militar, e qual era a regra que vigia, que regulamentava na data do óbito dessa pessoa. Então, se na data do óbito ela tinha direito a receber pensão, ela vai poder até cobrar esse direito até hoje, tá? E aí é a questão da nossa pergunta, pode se acumular ou não? Pode acumular, porque a pensão, ela é originária das contribuições da pessoa que faleceu. A aposentadoria, ela vai vir em razão das suas próprias contribuições, daquilo que você fez durante a sua vida. Então, esses dois benefícios podem sim ser acumulados, tá? Uhum. Agora, o que mudou? Mudou sim, algumas situações mudaram depois da reforma da Previdência de 2019. E essas mudanças, elas passaram a ser da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para o espectador, para o ouvinte entender. Por exemplo, uma servidora que recebe uma aposentadoria de R$5.000, tá? Ela passa a ter direito a uma aposentadoria de R$5.000, mas ela já recebia uma pensão por morte pelo INSS de R$2.000. Sim. Vamos supor que ela era casada, o marido faleceu, a pensão foi de R$2.000, mas ela está no serviço público, quando ela adquire os requisitos para se aposentar, ela teria uma aposentadoria de R$5.000. Como é que ficou agora com a reforma? Ela vai receber 100% dos R$5.000. Uhum. Os 2.000, que é de menor valor, faz-se um proporcional, aplica-se uma regra de faixas. Então, tira-se 60% de um salário mínimo, então ficaria 848. 40% até 2 salários mínimos, que é do restante, daria 440. Ou seja, somando esses dois valores, a pensão dela vai dar R$1.288.
Então, ao invés de ela receber os R$2.000 integrais que ela receberia, sim, a partir do momento que ela tiver o direito aos R$5.000 da aposentadoria, a pensão passa a sofrer faixas de redução, então ela dos perde, valores, né? percentuais. Se ela for receber cumulativamente, as duas, ela perde uma parte de uma delas, né? Da menor. Exatamente. Né? E aí, geralmente, assim, a pessoa escolhe a de maior valor, claro, para ela receber 100%, né? Ela pode até optar. O que a gente fala sempre? Às vezes, a pensão por morte para cônjuge, é importante que se verifique o seguinte: a partir de 2015, Og, houve uma mudança na lei que ela não é mais vitalícia para todas as pessoas que são cônjuges. Então, até 45 anos de idade, essa pessoa poderia receber, cessar a pensão por morte. Então, dependendo da época em que houve o óbito do falecido no INSS, essa pessoa entraria não na vitaliciedade, o cônjuge, o companheiro. Então, vamos por uma esposa, esse caso que a gente está dizendo. Suponhamos que ela cessaria aos 45 anos a pensão por morte. Então, compensa até ela renunciar a essa pensão, né? Porque senão ela vai ter uma redução desnecessária, né? Sim. Então, o que tem que verificar? Caso a caso, a pessoa tem que verificar se não vale a pena, se ela não tiver um filho, por exemplo, com deficiência, um filho com deficiência, esse filho recebe 100% da pensão e aí não entra nessa exclusão aos 45 por conta da idade, tá? Então, essas são questões que precisam ser bem avaliadas para pessoas que estão recebendo benefícios cumulativos, porque às vezes, se ela é uma servidora, ou o falecido, por exemplo, poderia ser de uma determinada atividade laboral que tivesse vários vínculos. Então, às vezes, a pessoa tem uma pensão por morte do Estado e ela tem uma pensão por morte também do município. Certo. Elas são cumulativas. Só que aí, quando essa viúva for se aposentar, ela vai ter a aposentadoria dela. Neste momento, se foi após a reforma de 2019, ela não teria direito adquirido, portanto, como era antigamente, receber integral todos os benefícios. Ela tem que fazer uma análise daquilo que é mais compensatório nessa escolha entre os benefícios, compreende? Então, esses são detalhes que a gente demonstra como não é proibido, ela permanece sendo ativamente, perfeitamente acumulável, mas esses percentuais é que tem que ser observados. E tem casos que a acumulação é proibida? Não pode fazer. Tem aqueles casos que são de mesmo regime. Por exemplo, eu não posso ter duas aposentadorias no mesmo regime, tá? Então, isso é uma vedação pela Constituição Federal. Por exemplo, duas aposentadorias do INSS, não pode. Duas aposentadorias do município, do mesmo regime, não pode. Eu não posso ter ainda, eu não posso ter duas pensões do mesmo regime também. Eu tem que ser uma ou outra, né? Por exemplo, cônjuges distintos. Eu posso ter de cônjuges distintos? Na verdade, eu teria que optar uma das duas. Sim. Aqui de maior valor. Vamos supor que eu tenho primeiro casamento, a pessoa faleceu. No segundo casamento, faleceu também. Então, a de maior valor é que eu vou escolher. Eu não posso ter as duas pensões dos dois falecidos, sabe? Então, essas são acumulações que são realmente proibidas. Tá certo. E para a gente finalizar, doutora, como é que o ouvinte pode saber se tem direito à acumulação no seu caso específico? Isso aí é importante verificar sempre, como eu disse, na data do óbito. Se é caso de pensão, verifica qual é a data do óbito, qual era o regulamento para aquele estatuto. Se é INSS, se é regime próprio, observar qual é a lei que regulamentava. E a aposentadoria, né, verificar sempre a melhor vantagem, o melhor direito. E nessa adaptação de acumulações, de percentuais, observar aquilo que lhe for mais vantajoso. A gente sempre orienta a procurar realmente um profissional para fazer essa análise, que vai saber orientar melhor. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer nenhum pedido de encaminhamento, mas só de fazer a consultoria, fazer essa orientação e informar o melhor caminho,
já vai dar um bom norte para essa pessoa tomar a melhor decisão nessa escolha. Tá joia. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Previdência em Foco. Próxima segunda tem mais dicas para você sobre a sua aposentadoria, sobre a sua previdência. Obrigado, doutora. Forte abraço, boa semana. Eu que agradeço. Um abração para vocês todos aí da rádio, a todos os ouvintes. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.